Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosperingá. Hoje o nosso papo é sobre gestão patrimonial e prosperidade familiar. Um tema que toca diretamente o nosso presente e o futuro de cada uma das nossas famílias. Vamos entender como cuidar do que nós já conquistamos, evitar conflitos futuros e garantir a segurança financeira e emocional para todos nós. Essa nossa conversa, teremos aqui a participação de 3 convidados incríveis. Então, primeiramente, o Eufly Miranda, ele é advogado e professor da UEM, que vai nos ajudar a entender os aspectos legais e sucessórios. Nós temos também o César Lazarino, diretor de riscos, crédito e controle do Cicobi Central Unicobi, trazendo a perspectiva financeira das cooperativas de crédito. E o Mark Treichel, gestor e corretor da NSSeg Corretora de Seguros, que vai nos ajudar a entender sobre proteção e a prevenção patrimonial. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom, só fera na mesa, né? Você viu? Muito legal. Vou aprender bastante hoje. Opa, é isso ótimo. mesmo. Bom, Legal. a gente vai falar sobre gestão patrimonial, a gente vai falar sobre prosperidade familiar e dentro desse guarda-chuva vários outros temas. Então vamos começar pelo mais amplo, né? Vamos começar falando aí sobre gestão patrimonial. Bom, quando a gente fala de gestão patrimonial, a gente está falando do que sustenta todas as atividades da nossa vida, né? Então, são várias perspectivas. E aí já temos aqui, para trazer que gestão patrimonial não é só falando de bens. Exato. A gente está falando sobre conhecimento, sobre como que a gente alinha isso com a nossa família, né? Então, as atividades, a organização familiar. Então, a gente vai sair um pouquinho só do bem, do patrimônio específico, né? Exato. E aí, eu dei uma olhada, né, falando sobre famílias e olhando para a questão de divisão de bens, herança, a cada 4 casos, né, de um processo ali de divisão de heranças e tudo mais, 3 têm problema de briga na família. Não é tão harmônico. Então, quer dizer o quê? A gente tem um processo aí, as pessoas não se preparam para isso, as pessoas não se preparam para discutir esse tema, para que se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, um dia a gente vai morrer. E aí, como que isso vai acontecer? Como que a gente vai organizar a nossa família, discutir, deixar tudo isso muito claro, né? Então, uma das perguntas que eu quero trazer para vocês é: quais os principais cuidados que uma família ela tem que ter para organizar o seu patrimônio e para evitar esses problemas futuros, esses conflitos futuros que possivelmente vão chegar? Perfeito, Júlia. Bom, se nós pensarmos isso de uma forma mais ampla, eu creio que nós 4 temos um eixo comum na conversa, que é o nosso maior patrimônio, a nossa família. Com certeza. Né? Enxergada por meio de um prisma ou por diversos olhares, cada um com a sua família. Nós temos diversas formas de gestão familiar, mas o cuidado com o patrimônio. E aí a gente tem um patrimônio material e talvez podemos chamar de um patrimônio imaterial. Seja o meu patrimônio cultural da minha família, né? Na minha casa, por exemplo, os meus antepassados, até a geração da minha avó, falava alemão em casa. Não é? O Mark provavelmente também teve essa experiência. Nós somos de uma região que se fala muito italiano, japonês. A minha família é italiana, né? A minha bisavó falava italiano em casa. Pronto. Né? E eu tenho certeza que você arranha umas palavras ou conhece Mais o ou som. menos. Não é? Isso é um patrimônio cultural, né? A alimentação, a culinária, o tipo de música. O afetivo, né, cara? O afetivo. O afetivo é um negócio. Não é? Não é? Então, isso lembra a minha avó, lembra a nona, a oma, a batiã. Sim. Exato. Não é? Exato. Então, esse patrimônio, ele é extremamente importante. Mas eu consigo dar um suporte para esse patrimônio a partir do momento que eu tenho o quê? A harmonia familiar. E eu só consigo a harmonia familiar a partir do momento que eu tenho uma melhor gestão do meu patrimônio, agora material. Né? É verdade. Por exemplo, minhas propriedades, imóveis, finanças, apólices de seguro, tudo aquilo que compõe o monte mor da família. E para isso, então, eu tenho ferramentas extremamente interessantes, extremamente importantes, que podem ser, sejam adquiridas, sejam pensadas a longo prazo. Então, aquele velho ditado, né? O César, que trabalha diretamente aí com o sistema financeiro, sabe? O que eu preciso dos dados, eu preciso saber o que eu tenho, não é? Quem não sabe o que tem, não sabe para onde vai, Exato. não é?
eu preciso fazer gestão com os dados que eu conheço. É então, verdade. quem não conhece dos dados não sabe E fazer gestão. ferramenta não é o consegue. problema, né? Hoje Eu ferramenta não é falo, problema. Uma das coisas que eu acho que a gente falou no começo, você falou, né, Júlia? Quando se fala de morte, né? Eu não estou muito convicto ainda que eu vou morrer, né? Isso é uma realidade. Tô A muito gente vai tomando convicto. isso, essa consciência vai ao longo Mas da vida. eu Ainda acho que... precisa, né, ter filho? Mas eu Precisa acho ser que... convencido. Precisa ser ainda. convencido. Eu acho que um dos pontos é justamente esse, né? A procrastinação da tomada de do decisão. futuro com relação à morte é um negócio que fica desconfortável no começo. Mas aí quando chega o final, e às vezes ela pode ser inesperada, né? Todo mundo acha que é velhice, mas todo mundo tá... A gente é frágil, né? A gente é frágil. É frágil. E acho que não ter esse papo entre família Essa clareza, né? acho que é um dos maiores problemas que nós temos hoje, né? Porque todo mundo devia falar abertamente esse tipo de coisa e parece que você vai entrar num ponto que vai incomodar, né? Porque você não quer perder seu pai, não quer perder sua mãe, você não quer perder sua mulher, seu marido, seus filhos, né? Seu patrimônio, né? E aí eu acho que talvez entra num ponto, né, Mark? Se a gente falar, esse é o principal bloqueio que nós, corretores de seguros, temos, todos, para se falar de seguro de vida. É um tabu. É um tabu. É um tabu que tem que ser quebrado, porque a grande dificuldade que tem é você abordar um pai de família e falar para ele: poxa, vamos organizar isso, vamos deixar um seguro de vida. Todos. Hoje isso com o tempo está amadurecendo e está ficando mais maleável. Mas só que acontece muito, é um bloqueio de se olhar: não, eu não vou discutir isso agora, não, isso daí eu vou ver depois. E tem um outro lado da balança, que é aquele que você mostra para ele todas as vantagens de ter um seguro de vida e ele fala: amanhã eu vou fazer. E procrastina. Porque a gente tem É porque ele acha que não vai acontecer, né? E Não o pode seguro é muito intangível. Ninguém acorda querendo comprar seguro. Exato. Né? Ninguém hoje, Certo. se você quer comprar um iPhone, você fala, Se Você- programa junto não, com gente, você tem um guarda. desejo. Pega aquilo, O né? desejo, que é o que faz a compra. E seguro, você só vai ter esse desejo geralmente quando você passou pela dor. Não, o pior que é verdade, né? Você está falando de iniciativa, né? Iniciativa. A gente tem um app, eu trabalho no Cicobi, né? Muitos produtos no app, né? E um deles é o seguro, né? E foi uma briga para colocar o seguro no app e tal. Não vende seguro no app. Não Exato, vende por causa porque é por disso. causa do desejo. Ninguém clica lá e diz: vou contratar o acordei seguro. aqui É com a por causa do vontade. desejo. Aham. Nós tivemos, por exemplo, agora um sinal de que no final de semana nós teremos ventos fortes na região. Uhum. Começou a vender seguro residencial. Todo mundo Desespero. desespero. Ele teve a necessidade, mas o desejo em si, a gente tem que desenvolver esse desejo. Desenvolver o desejo, você tem que ter certos alicerces próximos. Tem que ter um advogado muito bom ao lado para você mostrar, um contador muito bom. O Dr. Elfly é Isso. muito bom nisso, tem um conhecimento muito amplo nesse sentido, nos apoia também nesse sentido com os nossos segurados. Então, assim, para você conseguir trazer esse cliente para que ele fique numa zona de conforto e você mostre para eles os riscos que eles estão expostos. E que você pode fazer um cálculo, porque assim, a dificuldade, ele pensa assim: poxa, eu vou pagar o seguro e não vou ganhar nada em troca. Ver como uma despesa e não como um investimento. Exatamente. Sendo que você pode ver com investimento no futuro. Né, exato. Uma das coisas interessantes, sabe, Júlia, que nós temos visto, principalmente o pós-Covid. A Covid, creio que do ponto de vista do Family Office, que é um produto, né, algo que nós trabalhamos muito lá no escritório, penso que ela mudou a perspectiva, principalmente do direito de família ou da forma de olhar o patrimônio familiar. Se organizaram mais. Indiscutivelmente. Então eu até falo para os meus clientes que todos deveriam ter o famoso pasta da morte. O envelope da morte na última gaveta. O nome não é muito atrativo. Podemos né, pensar mas- num nome. Comercial. Passa do amanhã. Né? A gente fala oportunamente com o João Norris aí para bolar o marketing para a Eu pasta acho, da morte, eu né? acho. Mas o que acontece? Nós nos deparávamos antes com um processo de gestão patrimonial com ferramentas extremamente complexas, né, Mark? Sim. Então, eu chegava lá no Cicobi, ou no Sicredi, ou em qualquer cooperativa de crédito, né? E Maringá é privilegiada, né, gente? Muito. Nós temos cooperativas de crédito, Muito. aqui é difícil. Excepcionais. Não é? A que vocês atuam é maravilhosa, mas aqui a gente tem... A régua é alta. É uma, A régua é uma pujança. aqui, Né? E puxando, né, César, como é que é a sardinha? O nosso Isso. peixe Maringá essa semana foi essa semana? Foi Não. essa semana.
eleita capital do associativismo. Na verdade, foi promulgado, né, no governo, né? Algo nesse muito sentido. Legal, Muito exato. Legal. Então, uma das coisas interessantes é o seguinte, não é? Você ter isso organizado. O pós-Covid, ele trouxe muito isso. Acontecendo algo pensando na família, com você, com a sua esposa ou com um ente familiar. Sabe-se o que deve ser feito? Né? E nós nos deparávamos no escritório um pouco com isso. A pessoa precisa abrir um inventário. A pessoa às vezes não sabia que a pessoa que faleceu tinha um seguro de vida, Mark. Exato. Daí você, claro, hoje nós temos condições de fazer buscas, né, sobre a pólice, né? Eu ligo lá para o César, ele era cliente de vocês, tinha aqui, puxa, tranquilo. Mas a esposa não sabia que ele tinha um seguro de vida. Não se segura uma comunicação, né? Aquele seguro prestamista que cuida dos últimos detalhes do funeral, a pessoa não sabia. E nós tínhamos antes, então, ferramentas, eu creio que nós também estamos aqui, por quê? Porque quando a gente pensa, conversávamos isso antes, né, aqui no podcast, quando nós pensamos no modelo cooperativista, cuidar de tudo e de todos, né, César? É isso aí. Cuidar de tudo e de todos. Se você olhar do ponto de vista do cooperativismo, associativismo, da mutualidade, que é o caso do seguro, a ideia é fazer do simples algo concreto. Então, às vezes vai lá no escritório, chega no escritório, uma família com várias ferramentas e grandes holdings e cota disso, e empresa daquilo, e MEI, e lucro presumido, e daí você olha para aquilo e diz, não precisa de todo esse aparato. Marca, uma boa pólice de seguro de vida às vezes resolve. Sim, básico, com certeza. O arroz com feijão bem feito. Né? Só tem uma boa conta, né? Vou lá, vou lá na minha cooperativa de crédito preferida, eu abro uma boa conta de investimento, lá eu vou ter um bom fundo de investimento, eu converso com o meu gestor de riscos, né? E nós estamos aqui bem acompanhados, né, Júlia? Opa! Né? Com 2 excelentes para mim, os melhores da cidade, 2 grandes gestores de riscos. O que vocês acham que eu faço? Onde eu aplico? Qual a melhor apólice? Exato. E resolve minha vida. Né? Sem aquela burocracia, sem aquele monte de número e um monte de CNPJ. Então eu tenho aqui a minha pastinha de documentos. Minha apólice de seguro, né, Mark? Vida, exato, casa, né, automóvel. Eu tenho aqui meu plano de previdência. Essa é a tal da organização. As transferências de bens, né? Que você em vida talvez fazer para evitar a tributação, né? Tem muita solução. Tem muita solução, mas uma coisa interessante. Soluções práticas. Exato. Baratas e rápidas. Você não precisa complexificar muita coisa. Obviamente que tem gosto para tudo e também o céu é o limite, a depender do nível de patrimônio. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa ter um patrimônio muito grande para pensar nisso. Né, não, eu acho que o privilégio da gente estar em Maringá, você falou de Maringá, né? Acho que o Paraná como um todo, né? A cultura de segurança que a gente tem, né? Querendo ou não, nós temos uma colonização europeia, né? E aí todo mundo fala assim, nossa, nós somos europeus, né? Na verdade aquele povo que veio de lá veio na escassez, né? E a colonização trouxe uma cultura de acumulação, pelo menos, né? Então, certamente, eu fui criado, meus pais falaram, guarde. Nosso nível de poupança é alto, né? O nível de poupança é alto mesmo, né? E eu acho que isso daí contribui para que a coisa aconteça melhor. Mas o problema é você poupar e depois aí não dá o cabo certo para isso daí. Pronto. Né? E acho que a vantagem de estar num lugar como Maringá, você falou das cooperativas de crédito ou ter corretoras especializadas, né? Ele faz com que pelo menos te direcione pelo menos para o caminho mais correto, né? E isso daí não tem acesso só um cara que tem um patamar muito alto para chegar lá, porque ele é totalmente inclusivo, né? Exato. E de modo algum, porque se a gente pega, por exemplo, uma família que tem uma residência, vai deixar de herança uma residência, você tem que ter no mínimo um seguro de vida que equivale a 20% do valor desse imóvel. Isso de arrancada, né, Marcos? Isso de arrancada, sim. Olha. Pensando que o inventário ele vai te custar, para não custar nada hoje, ele vai ter um custo aí de 10% do monte mor do teu patrimônio total. Exatamente. Olha só. Vamos calcular aí 100 mil, 150 mil reais, 15 mil, mais 2, 3 milhões de reais. Quer dizer,
a sua falta já fez depreciar 20% praticamente do seu Exato. patrimônio. E quando a gente fala em famílias mais estruturadas, você também tem que ter a mesma estrutura formada, mas no modo inverso. Por quê? Porque você tem que dar mobilidade para a família que fica, você tem que dar liberdade. Exato. Então, assim, a indenização de seguro de vida, ela vai direto para o beneficiário e não cai na mão de ninguém. Sem passar por inventário. Sem né? passar por inventário. Isso eu acho que Então, talvez esse as pessoas não tenham nem mecanismo não tem consciência. consciência. Esse mecanismo, você pega um empresário, por exemplo, só para eu terminar, Júlio, você pega um empresário, por exemplo. O empresário, às vezes, ele faz parte de 2, 3 sociedades. A gente sabe que isso é tudo um embrólio muito grande. E em alguns casos a esposa não sabe de onde está tudo. De onde está tudo, tudo, travou a receita, travou tudo, porque você vai ter que organizar tudo isso. Se você já tiver uma apólice de seguro de vida como beneficiário a sua família, ou que seja uma apólice para cada um, uma apólice nomeando esses beneficiários, Pronto. automaticamente eles têm um recurso Já que tem se um mantém. colchão, né? Automático. E, na Mark, hora. É direto e automático. Vocês trazendo esse bate-papo é muito legal porque a gente vem aqui com 2 perspectivas. Conhecimentos populares de que somente pessoas com um grande Não, patamar muito dinheiro, muito patrimônio, né? precisam Não. ter essa estrutura. Não, é verdade. E tem uma outra estrutura também de um ledo engano de proteção, quando o gestor desse patrimônio, né, seja o pai, a mãe ali, enfim. né, eles não fazem esse tipo de comunicação e conversa com as famílias porque acho que está protegendo o filho, não dando esse tipo de informação. Ah, não precisa, deixa que eu cuido isso para aí. ele. É uma proteção vazia. Exato. Porque ele verdade. depois, para lidar Isso é com verdade, isso, é muito mais É muito mais estressante. Você estressante. causa muito mais impacto negativo numa família se não abordar tudo isso antes. Então, acho que aqui a questão é: conheça primeiro qual que é uma estrutura para poder montar toda essa estrutura A pós-vida. própria família que está começando. O casal Eu de sou da noivos, opinião, né? O casal de noivos começando. Vai comprar a primeira residência, eu parto do que ele tem que buscar um advogado. Pronto. Para Para discutir, inclusive, o regime de casamento. Isso, discutir o Talvez regime a de comunhão casamento. universal nem não seja. E até a seguinte, ó, vou comprar o imóvel. a Antes de eu ideal. comprar o imóvel, já é bom eu estruturar uma holding, o que quer que Pronto. seja, desde agora, porque já vão vir os filhos, tudo organizado, e isso não custa aquilo que eles imaginam. E eles acham que isso é só para depois que constitui o patrimônio, sendo que fica muito mais barato organizar isso no Desde o começo. início. Aí você já organiza suas apólices de seguro de vida, você já faz todo um planejamento disso, e você já tem uma cultura familiar disso. Que é Que importante. inclusive Excepcional. hoje, né, Júlia, a gente tem o contrato de namoro. Você pode procurar o seu advogado Sim. e fazer um contrato de namoro. Sim. Olha só que interessante. Vai. Isso é. Um contrato de namoro e você pode colocar cláusulas nesse Exato. contrato de namoro, inclusive como ferramenta para que lá na frente isso não configure uma união estável. Para alguns empresários isso faz parte do contrato. de Por exemplo, estatuto. no planejamento sucessório, tá? Eu posso no contrato de namoro, eu posso inclusive contratar uma cláusula ou contratar entre as cláusulas do contrato, contratar um seguro beneficiando essa Sim. namorada ou Cônjuge, namorado né? esse, né? Ou Essa que tem um noiva. seguro de vida beneficiando a Enquanto- namorada. Enquanto o nosso Enquanto namoro isso aí. perdurar, você vai ter um seguro Isso de vida existe. para. E olha que legal, vocês já foram entrando e eu já vou jogar para um segundo bloco. Então a gente Claro. falou sobre o macro na questão de gestão do patrimônio. E agora olhando para a organização familiar e a questão de regras de condutas, aqueles Perfeito. combinados que a gente faz dentro de casa para que a coisa flua, né? Olhando aqui em algumas pesquisas, dizem que aproximadamente 50% das pessoas têm como briga central dentro de casa as finanças. Indiscutivelmente. É onde... Se não for Olha, mais, né? Olha, eu vou falar do meu caso pessoal, tá? Ó, cuidado, que Não, a Kelly tá assistindo. a Kelly ela vai gostar, na verdade. vai gostar? Ela Então vai tá gostar, bom, ela vai é. gostar. Tá gravado, então. Tá gravado, né? Uma das coisas que eu me resolvi muito com ela mesmo, e cada um tem o seu estilo, falou assim, ó, eu não preciso esconder nada de você. E ela Isso falou para tudo, né? e ela falou pra mim assim, eu também não preciso esconder nada de você. A gente teve sempre acesso às suas contas, entendeu? E aí não tem aquela de você que paga a conta de água e luz, mas a gente combinou isso daí. Falou assim, cara, hoje a gente tem uma conta só. Pronto. Pode ser uma no meu nome e uma no seu, entendeu? Agora tem casal que combina, mas se combinar, fala assim, não, eu pago a água e a luz, tudo bem também, desde que combinado. Eu acho Não que deu certo, o combinado não O é certo caro, é o que né? funciona para vocês, né? Certo, é o Exatamente, que funciona, exatamente, né? Porque eu posso falar assim, não, ó, eu vou recomendar aqui pro pessoal que está assistindo, pessoal, ó, faço o que eu faço. Não, funciona para mim. Isso funciona para mim. E César, você falou um negócio que é muito legal, porque existe um termo nesse cenário chamado infidelidade financeira.
que é quando você esconde as finanças do teu Exato. parceiro, da E a tua causa de parceira. divórcio, inclusive, legal. Você tem hoje, por exemplo, a questão do... Você tem a violência doméstica, que é algo que tem que ser combatido veementemente a todo momento. É violência psicológica, violência moral, mas você também tem a violência patrimonial. Né? Que quando um dos cônjuges ou alguém da família abusa ou... Né, detém tudo isso. E não só para grandes somas, né, César? Aquela pessoa que fica com o cartão de aposentadoria do pai e da mãe e vai lá sacar e segura essa aposentadoria e não deixa a avó ir lá fazer a manicure dela. Exato. Né? Isso é triste demais. É uma violência patrimonial. Isso é triste demais. Então, o fato de você ter uma boa apólice de seguro, um bom plano de previdência privado, que é algo São também... produtos e serviços financeiros que nos apoiam. Pronto. Hoje você tem fundos de investimento, se eu chegar lá certamente chegar na corretora lá do Sicoob e falar, olha, eu tenho aqui um valor X para investir, eu vou ter uma cartela de investimentos. Portfólio completo. Um portfólio que vai me render valores mensais, valores semestrais, valores anuais, para não depender desse processo. Não é? Então, o fato é você ter, novamente, né, primeira coisa, tudo muito organizado, tudo muito claro, e o que funciona para a sua casa. Mas tem um básico. Eu acho que isso o Prosperingá tem feito, a Câmara Técnica de Seguros e Finanças do CODEM Maringá tem feito bastante isso. Começou lá com o Márcio, salvo engano, depois continuou com a Jane Nogaroli, agora com o César e com o David. Eles têm fortalecido muito isso, que é a educação financeira e a educação patrimonial nas escolas. Não é? Exato. É básico, né? Educação básica. É um processo de educação. O Mark falou algo e o César. Os noivos deveriam saber. Você imagina se na igreja, já quando tem o curso de noivo, tivesse um módulo de gestão financeira? Isso é interessante demais, né? Na minha infância, eu não passei por educação financeira, né? E aí eu tive a sorte de ter berço de alguém me ensinar, mas isso é um dever, eu acho, da sociedade, se estruturar isso, né? E eu acho que as cooperativas, elas acabaram abraçando essa causa, né? E eu estou falando pelo menos eu estou na mesa com a melhor especialista, que é a Júlia, ela cuida do ODC, além de ser a nossa host hoje, né? E o trabalho... Depois a gente pode entrevistá-la, então. Eu acho que ela pode entrar nessa, inclusive. Ela pode entrar nessa aqui, assim como porque qual é o teu parpite, né? Porque a quantidade de crianças que a gente vem abordando já é algo que a gente vai conseguir ter pessoas mais prósperas, né? A gente já tem uma cidade legal, né? Em benefício da própria sociedade, né? Exato. É a sociedade que ganha com isso. Sim. Porque imagina, né? Essas pessoas com uma falta dessa educação, elas têm dois polos, né? Então, ou uma pessoa que não sabe aproveitar dos seus recursos financeiros, então ela retém tanto que ela não sabe tirar, né, o prazer de ter ali a administração dos seus recursos, ou uma pessoa que realmente não sabe lidar e tem uma vida... O superendividamento, né, Mark? Ele não surge por acaso. Né? Hoje nós temos a lei do superendividamento, né, que contribui bastante, mas uma família superendividada, ela não surge por acaso, ela vem já de um processo... De um contexto histórico, muito né? antigo. De gastar mais do que ganha, de não ter uma reserva, de não ter um colchão, não é? Nós sabemos, hoje eu chego à cooperativa de crédito e digo, olha, eu quero aplicar, eu quero separar esse recurso, esses 10 ou 20% do meu salário, para o meu fundo de reserva, para uma demissão, uma saúde, a perda de um bem, algo inesperado. Eu tenho certeza chegar lá para o César, ele vai investir para mim esse recurso em algo com uma taxa de juros ou de rendimento completamente diferente do recurso. Não, esse é para investimento, para gerar um patrimônio, né? São coisas completamente diferentes, mas eu preciso saber da existência disso. Qual é o raio-x das minhas finanças, né? E aí, nas cooperativas de crédito, aí falando, né, da nossa casa, que Sicoob, mas também Sicredi, Cressol, demais cooperativas, por aí vai. Todas, né, elas, um papel fundamental das cooperativas de crédito é atuar como um consultor financeiro para o seu cooperado, que é o quê? E pouca gente sabe, né, Júlia?
acha que é o gerente como qualquer Acho outro. que é um gerente de contas, não é, né, César? Porque eu acho que a grande diferença é essa mesmo, né? Eu não quero falar mal de banco tradicional, mas É que são coisas diferentes, né? diferente a abordagem, né? Comportamento, Então, nas cooperativas não é meta sobre meta, sim desenvolver a comunidade, né? E quando a gente olha para portfólio, nós temos portfólio de tudo que é jeito, né? Então, se a gente quer fazer investimento, às vezes o consórcio pode ser um investimento, por mais que tenha uma taxa. Pronto. Mas é, às vezes, o meio daquela pessoa poder fazer a sua reserva. Olha, eu creio que os três vão talvez brigar comigo, mas sabe um dos investimentos que eu gosto? Plano de capitalização. Não fala isso para mim, não. Mas você fala, é óbvio, eu tenho agora um que eu estou concluindo que é uma fortuna, R$50 por mês. Por quê? Mas concorre a um ganho, né? Não, mas não é nem a questão do concorrer. Sabe do que eu gosto? No final dos 36 meses, pegar aquele montante junto e com esse recurso à vista, ir lá fazer uma viagem. Eu uso ele para viagem. Uhum. É a forma que você encontrou. É horrível, paga. Eu sei de tudo que vocês vão brigar comigo. Sei que depois vocês vão querer conversar comigo e tal. Mas eu você... Não, eu me defendo bem, eu conheço razoavelmente de mercado financeiro, né? Faço as minhas coisas lá. Podia estar matando, roubando. Não, Mas eu aí gosto que de é plano de interessante, capitalização. você mim conhece, funciona. você tem conhecimento sobre o portfólio de produtos e serviços, e aí você sabe o que escolher. Qual a eu, melhor opção? eu não tenho nada contra título de capitalização mesmo. Eu só acho assim que Claro, tem coisas que remuneram melhor. Né? Não, eu acho que depende do público, né? Por Do exemplo, perfil. assim, eu teria assim, eu ficaria com peso na consciência daquele pai de família que ele está bom. guardando E nisso. a moedinha dele Não, lá para chegar lá e ele fazer um título Mas de você entendeu? capitalização. Eu tenho um objetivo Sim, muito claro do que eu lógico. quero Você com tem esse consciência do dinheiro que você está junto. fazendo. É. Você tem consciência Né? do que Eu está sei fazendo. que em diferente. dezembro, daqui a 3 anos, eu vou ter uma soma X que eu vou receber. Uhum. E já ganhei um título de capitalização. Uma vez eu ganhei R$150 pro Olha que sorteio. beleza. Mas eu acho que a questão é você definir qual que é o objetivo que você tem para aquilo, né? Pronto. Né? Eu tenho filhas gêmeas. São os beleza, 5 aninhos, né? Estão Olha aqui, na legal. fase. Né? Como é o nome dela, César? Helena e Eloá. São as graças. E quando elas nasceram, eu falei assim, eu quero que pelo menos no futuro, quando precisar, elas tenham um recurso. Quando chegar o genro, eu tenho um menino de 15 anos. Pai, estou torcendo para ter genro logo, sabia? É verdade, que eu quero ser vô, cara. Eu fui pai com 40 calma, anos. César, mas não, calma. eu quero ser logo. Vai chegar. Calma, eu tenho uma de 16, uma de 17, uma de Aí, ó. 19 e uma de 17. Tá preocupado, Pois Marco tá é. preocupado. Mas falando das meninas, né? Quando elas nasceram, eu já fiz uma previdência para elas. Fiz uma Pronto. previdência lá, né? Elas com 5 anos tá lá. Investimento para futuro. Tá lá guardadinho todo mês, né? Então, eu acho que tem que definir o objetivo. Eu falei por conta delas, não, porque eu tinha um objetivo para elas. Para elas. No seguro de vida, nós temos mecanismo para isso. Você pode fazer um seguro de vida inteira, um seguro durante um período, você faz um seguro durante um período de 25 anos. Esse recurso, com 25 anos, parte dele você resgata. Tá? Um seguro de vida é resgatável. A parte que é da parte do capital que pagou o seguro de vida, você não resgata. Mas a parte que você fez de investimento que é resgatável, você resgata com correção. Então, assim, você faz o cálculo das suas filhas. Eu quero, quando elas saírem da faculdade, o meu seguro de vida cessa, eu resgato o recurso e banco essa faculdade. Esse começo de Isso é um vida, né? mecanismo. Então isso não um é sobre mecanismo. o produto, e sim o perfil. E qual E o produto objetivo. se encaixa, O e o objetivo, é isso, né? E aí ter o consultor financeiro, o profissional, um corretor, ter um advogado ali que vá apoiar nessa identificação do perfil. Vamos colocar um exemplo, né? Você é uma pessoa conservadora. E aí você falou assim, vamos fazer previdência privada. A previdência privada é um negócio legal. Só que tem coisa que é conservadora que é mais rentável do que uma previdência privada. Vou fazer um tesouro direto. Nossa. Lastreado na inflação, né? Mais X lá. Compensa mais do que uma previdência privada. Se você olhar
Só que às vezes o que acontece? Falou assim, ó, se não tiver debitando todo mês a minha conta lá, a Previdência Privada, eu não vou guardar. Então É o título faça. de capitalização que eu te falava. Então faça a mês Previdência deve. Privada. Agora, se a pessoa falar assim, não, eu tenho compromisso de que todo mês eu vou colocar no Tesouro Direto X reais lá, que vai ser a minha E Previdência. a própria dificuldade de saque, né? Isso. A Previdência dificulta para você É isso aí. acessar o sim. recurso. É. Então a dificuldade Mais isso aí, mais isso, a mais pessoa isso, tem a mais dificuldade Tem imposto de renda, né? Que tem imposto que de ser, renda, isso. Então que ela é tem uma tributado. dificuldade de saque. Então, às vezes, a pessoa precisa, sim, de um mecanismo em que... Por isso que muitas pessoas até optam pelo consórcio em si. Porque ela tem ele É um tem outro um produto compromisso, interessantíssimo. Não, ele tem e outro uma ponto dificuldade pra de pensar, saque, ele tem uma obrigação. E outro ponto para pensar é a questão tributária, né? Exato. E agora vem a reforma tributária. Isso. Pois é. Né? Porque uma das coisas que é interessante em tudo isso que nós estamos falando, talvez se aproximando de algo um pouco mais prático, que é o que as pessoas talvez gostariam de absorver melhor, primeira coisa, né? Voltando, e eu acho que isso é importante frisar, patrimônio pequeno ou patrimônio grande, você tem que organizá-lo. Não é porque você ganha um salário mínimo, a sua esposa ganha um salário mínimo, ou menos que isso, que infelizmente, né, tem um número de pessoas, uma porcentagem da população vive menos, né, que um salário mínimo, mas você precisa saber isso organizadinho. O César deu um exemplo muito interessante. Na minha casa, nós temos conta conjunta e tem a planilha do Excel. Resolve, hoje você tem aplicativos gratuitos. Perfeito. Sim, que fazem isso. Que fazem isso, que você vai E da lançando. própria instituição financeira, A própria da cooperativa. instituição vai lançando, ele joga para a planilha. Pode você fazer puxa propaganda do Cicobi. né? O Minhas Cicobi tem? finanças, no Cicobi, Tem um o aplicativo finanças, dentro do tem. aplicativo. Não sabia, que legal. Ali não sabia. mesmo você monitora o teu comportamento de Legal. consumo. Olha, E no Cicred deve ter também. Pronto. Deve ter, não? a base, né? A maioria tem hoje Aham. tudo É. digital. Eles são Bom, você carteiras faz um organizadas. aplicativo. Então, sempre pergunto. Falávamos agora de cavalos, né? Todos nós aqui gostamos muito de cavalos, né? Eu vou e pergunto para o setor financeiro, para a tesouraria da minha casa, que não Que é sou só eu, mulher, como no vocês caso. devem ver, né? Eu pergunto para a tesouraria, posso ou não posso? A resposta é muito simples, olha lá na planilha. Se der, deu. Se der, deu. Cabe na nossa planilha? Aham. X valor por X mês, olha, agora não cabe. Pronto, não cabe. Evitou quanto de briga, né, César? Demais, Exato. né? Demais. Conversas e acordos. É algo racional, tá ali, não pode, tá ali. Separou reserva de emergência, saúde, eventual, separou isso, separou lazer, separou impostos. Nós temos agora o que, início do ano? Mensalidades escolares, Meu Deus. IPVA. IPVA. IPVA, Seguro IPTU, no obrigatório. caso de Maringá, me parece que vai ter aí Reajuste. um reajuste de 30, alguma coisa, né, de porcento, né? Temos o 13º. Então, o que nós temos hoje? Famílias que já começam janeiro vivendo na angústia do 13º que vai entrar em dezembro para acertar as contas, se financiando no cartão de crédito, sem um colchão de emergência. Tem uma demissão no meio do caminho, né? A falta de uma oportunidade. E aí, para onde você corre? O credor, ele é do mal? Não, ele não é do mal, né? Conversávamos agora. A empresa que não tem um seguro, ela vai precisar pagar os salários, recolher os impostos, pagar fornecedores. Então, ela vai precisar te executar. O profissional liberal que precisa de um diário de incapacidade temporária, se ele ficar doente, passar por alguma né? coisa. Né? Eu sou profissional liberal como advogado. Se eu não trabalhar hoje, eu não trabalhei, Exato. não tem caixa. O médico, o dentista, o engenheiro civil, enfim. Eu sou profissional Não, liberal. Não é? Coisa. A pessoa do cachorro quente. Ah, mas ela vai fazer um seguro? Vai fazer um seguro. Eu tenho certeza que se eu conversar com o Marco, eu chegar lá no Cicobi, olha, eu tenho uma barraquinha que fatura R$2.000 por mês, mas preciso desses R$2.000 por mês. Eu tenho sim aqui a solução para você. Não é o produto, né? Não. É, Não, a, é a postura. é a solução para que ele fique estável, né? E por aí vai, né? Conhecimento, né? Conhecimento. Exato. E aí vocês entraram, a gente vai avançando mais um pouco nos blocos de conteúdo sobre essa gestão patrimonial, quando a gente vai falar do inventário. Certo. Aconteceu, agora a gente vai ter que olhar para isso. Também tem algumas informações que trazem ali para nós, né? Que processos de inventário, eles podem durar de 6 meses até 3 anos. No escritório, eu tenho processos de inventário de mais de 30 anos. Meu Nossa, Deus. olha só. É pior do que a gente imagina. E aí, o que envolve isso tudo? Mais de 30. Bloqueio de conta, imóveis que ficam ali parados e a gente não consegue usufruir, tirar o benefício financeiro disso. Em pequenas empresas que podem entrar em falência. Né? E aí... Isso.
Exatamente. Bom, vamos lá. O que você tem hoje? Com o falecimento da pessoa, abre-se um inventário. São 60 dias que você tem para fazer o inventário. Existe uma legislação que prevê multa, né? Cada município dá uma olhada nisso, mas no geral você tem, né, o CPC, o Código de Processo Civil, e o próprio Código Civil tem sua normatização, então você vai ter 60 dias. O imposto de arrancada é o ITCMD, famoso ITC, 4% sobre o valor. Então estima-se, cada caso é um caso, mas como bom advogado, depende. Mas 10% você pode calcular mais ou menos custas, emolumentos, despesas cartorárias, honorários advocatícios, claro, né? Mas você e o próprio imposto. E o próprio imposto, 10% do valor. E vale destacar, como a gente já falou, seguro de vida pula tudo isso. Pronto. A indenização direta. Olha isso, Marco. As pessoas, eu fico, novamente, importância da pastinha. Né? Na minha casa, minha esposa sabe, tem lá senha de banco, certinho, o que procura, com quem falar, o que fazer, como falar e tal. Então nós temos aqui um plano bem conhecido na cidade, que presta uma excelente assistência funerária, né? E é o que nós falávamos do patrimônio imaterial, do cuidado, inclusive da tua vida espiritual. Vamos supor, se você professa alguma crença religiosa, você sabe, hoje, quem é que vai ministrar, quais são as músicas ou louvores, como vai ser conduzido tudo isso. Olha que eu não tinha pensado nisso aí, né? Exato. Você quer ser cremado, você quer ser enterrado, onde? Doação de órgão. Doação de órgão, tá? Passado isso, né, a gente avança. Bom, e a segunda-feira? Você é empresário. Mas a sua empresa, então, ela era uma empresa pequena, de pequeno porte e tal. Você entrava lá no home banking e pagava o salário, né? E agora, né? Amanhã é o 5º dia útil. E agora? Todo mundo está muito triste, ou não, pela sua perda. Mas quer receber. Ou não, é bom. Né? Mas, a depender de como você era como chefe, né? De qualquer ponto de vista, a gente tem um problema aí. A gente tem um problema aí. Exato. E aí? Todo mundo precisa receber amanhã, né? Exato. Só que a senha do home banking da PJ estava... Não está mais aí, né? Estava só com o detentor. E agora? Então, assim... Não são poucos os casos que chega no escritório, o doutor está aqui, tá certinho, a pessoa tem 50, 100 milhões de reais em patrimônio e não tem 10 mil reais na conta corrente. Meu Deus. O patrimônio dela praticamente todo imobilizado. E daí não tem recurso para esses 10%, para os 60 dias, para pagar os funcionários, os fornecedores, tá? Então, ou faz o empréstimo, e aí? Agora... E com tudo aquilo complexo, daí sai a pessoa, né? Ou o gestor de tudo aquilo quem ficou, atrás dos vários CNPJs, das contas bancárias. Agora você pega isso e coloca, vamos supor, mais 2 sócios. Pronto. Deixou aí a cereja do bolo tá feita. Né? Não, porque você pega num contexto do seguinte, isso eu converso com vários empresários e poucos sabem que é necessário esse mecanismo que é utilizado no seguro de vida, que é organizar a sucessão da empresa. Tá? Você chama um advogado especialista em planejamento sucessório da empresa. Patrimonial, ou empresarial. Você chama um contador, especialista em valuation. Você levanta o valor da empresa. Essa empresa vale 30 milhões de reais. 3 sócios. Cada um tem que ter uma apólice de 10 milhões. Beneficiário, a empresa, aonde a empresa, no estatuto, no contrato social, quer que seja, já está definido que esse recurso vai entrar para a empresa e a empresa vai comprar a parte da família. E a família recebe a parte da empresa e a empresa continua. Quantos empresários não têm? Poucos. O contrato de sócios. Poucos. Um contrato, se você procurar nas redes sociais, você vai ver o Abílio Diniz falando uma coisa muito interessante. Perguntaram para ele no podcast qual o grande arrependimento dele do ponto de vista empresarial. Ele vai dizer assim, ter feito um contrato mal feito. Exato. Ele vai falar, qual o seu grande arrependimento Também, da vida? O mesmo. Da vida. Ter assinado um contrato mal feito. Gaste o tempo, invista, né? O tempo que for, mas não saia da mesa de negociações, sem ter um contrato bem feito para todo mundo. E para todos os cenários. E para todos os cenários. Um contrato, por quê? E aí, Mark? A viúva assume o negócio, os filhos assumem... Quem vai? Eu fico? Eu não fico? Você imagina a situação,
Eu falei assim, imagina a situação onde a família entra para a sociedade e vende a sociedade para a concorrência. Meu Deus. Porque isso não estava organizado. Olha, Acho que do ponto de vista prático, é planejamento, né? É planejamento. Se prepare, né? Se E prepare. coisas da vida humana. Vocês viram que É. teve uma grande empresa de Santa Catarina, que é uma das maiores do mundo, que apareceu uma filha extraconjugal de um dos fundadores, Exato. é uma das grandes bilionárias do Brasil. Foi feito um acordo em sigilo e tal. Né? Exato. Isso tudo tem que ser organizado. Tem que ser organizado, porque são nessas horas que aparecem as novidades, em geral. Então, assim, e aí? Eu não tenho como pagar. Agora, se eu tenho uma apólice de seguro Em beneficiário dessa filha, dessa filha, ou uma apólice de seguro para a empresa, ou para os gestores, para a a família. vida que segue, eu vou... E aí nós temos 60 dias com calma Para continuar o para fluxo. desenrolar. Não, e tem a questão do desejo de quem se foi também, né? Porque assim, às vezes o desejo não está materializado em algum lugar Mas César, e foi, né? nós estamos falando de uma só, nós estamos falando, sabe, da morte. E as doenças hoje neurodegenerativas. Meu. Pois é. Que depois lá na frente vai necessitar de uma tutela, uma curatela, alguma coisa. Se você não consegue mais responder por si só, não só as incapacidades neurológicas, psicossomáticas, mas físicas. Um acidente, uma incapacidade que te leva a ter uma clareza da tua tomada de decisão. E isso pode levar anos nessa situação. Quem vai Exato. fazer por você, como vai ser feito, de que forma vai ser feito. Agora, se está na postinha, caso eu venha... Então, está aqui a apólice. E hoje, né, Marco, nós temos apólices que Sim. cobrem doenças neurodegenerativas, Sim, né? Olha sim. só. E cobrem doenças graves, e você tem doenças específicas com cobertura, e a pólice exclusiva para mulheres também, com doenças exclusivas para mulheres hoje, exclusiva para homens. Então, assim, a pessoa recebe em vida, não é um benefício de morte que a gente vai falar. Ela recebe em vida para fazer o Organizar próprio o tratamento negócio. ou organizar o próprio negócio. Aí a gente volta de novo na necessidade de ter pessoas de confiança, orientadores financeiros, Isso. porque ele vai te mostrar um cenário muito específico. Exato. Porque a gente olha de uma forma tão simplista as coisas, os produtos, né, achando que só atende aquela questão. Você né? sabe, Júlia, falávamos agora, conversávamos recentemente justamente sobre isso. Diz, né, que você sempre tem que ter dois grandes bons amigos, né, o médico e um advogado. Quem é o melhor médico? Quem é o melhor advogado? Qual é a melhor cooperativa? Aquela que você conhece a pessoa. Né? Tem que eu relacionamento, aquela né? que eu tenho relacionamento. Então, por exemplo, aconteceu o inesperado, na segunda-feira aconteceu tudo, eu sei que eu vou, no caso, né? Lá no caso de vocês, eu vou ao Cicobi, gostaria de falar com a Júlia, eu gostaria de falar com você. Vocês já sabem o que aconteceu, porque nós estamos numa cidade pequena, grande, mas pequena, de convívio relacional. Já tem um relacionamento, relacionamento, ou eu já tenho como ligar para o César, para você, César, e aí, como é que nós vamos fazer? Não, pode deixar aqui no que depender de nós, né, César? Sim. Provavelmente eu lógico. acho que é isso que vocês vão falar, né? Sim. É. Que depender de nós, a gente vai fazer de tudo para que a coisa... E eu Fly, vamos agora dar um grauzinho Aham. de dificuldade, você comentou, né? Dependendo da situação, você tá tão travado, você vai precisar ali acionar Claro. um financiamento, tomar um crédito. E se o nome não tá limpo? Complica. E se aí a gente não tá com aquela coisa regularizada e eu preciso desse produto serviço financeiro, mas meu nome não tá limpo? Então, Como é que a gente conduz isso? Qual a importância também até da gente fazer pesquisas preventivas para deixar isso no o rastreio? famoso score, né? Exato. César, né? Você que é Fala. da área. De Eu acho que riscos, né? acho que já começa um pouco antes que a gente fala de educação financeira, né? Você ter o seu nome tranquilo, eu acho que faz você dar acesso cada vez mais àquilo que você precisa. E aí acho que a gente volta em planejamento financeiro de novo, né? Se você não tiver um planejamento financeiro bem feito, você ter o nome sujo é inevitável, né? Isso vai acontecer, né? E talvez a escolha da melhor instituição para gerir os seus recursos ou te indicar qual que é o melhor caminho faz com que isso se minimize, né? É lógico que Potencializa ou não, né? Exato. porque vai ter a questão comportamental, né? Vai ter gente que às vezes vai ouvir, mas não vai praticar, mas pelo menos ela ouviu, ela estava ciente dos riscos que ela tinha. Eu acho que é o ponto que... E o nome importante, limpo, né? ele é um ativo invisível. A gente não dá valor muitas vezes para isso, mas é ele quem vai me dar ali entrada para uma solução muitas vezes Como momentânea. diz né? o bom pagador, ele é dono da bolsa alheia. Não é? Então é o seguinte, você, honrando os seus compromissos,
certamente você vai ter acesso a um crédito mais barato. Isso é indiscutível. Né? Tá no preço. Tá no preço. Isso está no preço. Então, assim, eu tô com o nome bloqueado, eu tô com alguns débitos e tal. Acabou a minha vida? Não, fique tranquilo, não é disso que se trata. Dá para resolver. Dá para resolver. Exato. Né? A experiência que eu tenho, né? Então, por exemplo, a minha vida desregulou, aconteceu algum inesperado no contexto e eu precisei me endividar. E sou credor de uma linha, sou devedor de alguma das linhas de financiamento ou de acesso a crédito numa cooperativa. As experiências que eu tive com clientes nas cooperativas foram todas positivas. De chegar, eu mesmo como advogado, ou instruir o cliente a conversar com o seu gerente e dizer, olha, tem uma maior abertura, vamos minha dizer. dívida é X, eu estou passando por isso. Proatividade em solucionar. Né? Não está dando, o que a gente consegue fazer? Até hoje, das experiências que eu tive com cooperativas de crédito, nenhuma foi negativa. Não, vamos ver o que dá para fazer. Em algumas cooperativas, inclusive, abriu-se um novo caminho, né? Porque às vezes a pessoa está tão ansiosa com a dívida, de ser devedora, que ela não consegue enxergar outra coisa. A importância de ter bons gestores de riscos. E na cooperativa, esse cliente que foi lá, que a gente chama Conversar. de sócio, ele não é só mais um CPF. Ele não é só mais um CPF. A gente vai entender que passou por um momento que houve, né? E no futuro ele pode voltar a ser um bom cliente, né? E quando a gente fala de varejo, né? Principalmente varejo, né? Hoje você pode ir num banco, né? Tradicional, você não vai encontrar o seu gerente. Você não vai conseguir bater um papo com ele para entender qual que é a melhor. Né? Então é isso. Eu acho que é por isso que você falou da melhor experiência na cooperativa, é porque o jeito de se relacionar com sócio, com né? o sócio. Não é nem cliente, é sócio. Porque ele é dono, né? Ele é dono. Cooperado. O olhar ele vai ser mais amplo e não somente para o número, né? Qual o teu número da conta, né? Veja Pelo uma pólice CPF. que pouca gente conhece, que é a pólice do seguro garantia, né, Mark? Exato. Mas antes até de falar do seguro garantia, eu vou falar de um dado interessante. O Serasa, toda vez que você faz uma cotação de seguro, as seguradoras fazem a consulta do CPF no Serasa. Toda vez que esse CPF foi consultado para o seguro, melhora o score dele. Olha só. Por quê? Porque o Serasa tem a análise de que se ele está querendo proteger o patrimônio, ele está assumindo um bom perfil financeiro. É interessante isso, né? Uhum. E outra explicação que eu tenho que dar com relação a isso, que é muito importante, vários segurados nossos questionam, poxa, mas eu vou pagar no cartão de crédito, eu vou pagar à vista. Por que a seguradora está restringindo o meu acesso ao seguro porque eu estou negativado? Uhum. Então, assim, a gente tem alguns pontos que são interessantes. Nem todo mundo que participa de uma fraude, por exemplo, de seguro, nem todo mundo que está no Serasa participa de uma fraude, mas todos que participam de uma fraude estão no Serasa. Olha só. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o índice de colisão, de acidentes com quem está negativado é muito maior do que quem não está. Caramba! Claro, a pessoa, a cabeça dela está em outro lugar. E se for cuidar da manutenção do veículo, ele vai ficar no final da fila, manutenção. Ele vai fazer só o que é emergencial. Ele não vai trabalhar na pagamento prevenção. do prêmio não está a prioridade, isso, né? Exato. Então, assim, às vezes ele pagou à vista, mas só que daí a manutenção desse veículo, ele não mantém regular, ele não mantém na prevenção, ele mantém ali na urgência. Então, assim, isso tudo é levado em consideração. Várias seguradoras cobram muito mais alto que aquilo de risco para assumir esse perfil, mas a maioria não assume o perfil de risco de quem está negativado. Então, esse é um ponto que a gente Olha tem só que que nós entramos na questão de crédito, de risco, crédito, e como a falta do planejamento influencia uma árvore Uma árvore, a gente ela não tem vai dimensão desencadeando, né? Desencadeando. Você entrou só na parte do seguro só. E foi um negócio. Exato, é um negócio, amplia muito. Então, assim, quando a gente tem essa balança, vários questionam, né? Falam, poxa, mas o porquê? Então tem um porquê por trás disso da seguradora. Inclusive, né, César, hoje certamente eu tenho, sabendo fazer todo o cálculo, eu certamente tenho investimentos que eu coloco o meu dinheiro, que eles vão me render mais do que a parcela do desconto que se eu fosse comprar. Então, eu sabendo trabalhar com certamente, se eu precisar comprar um bem, um carro à vista, eu tenho dinheiro para comprar à vista e
conseguir esse parcelamento em 12 vezes sem juros, vou lá no César, ele, não, vamos aplicar aqui, ele vai me ajudar a pagar a parcela, e lá no final eu ainda ganhei o seguro, né, Mark? Exato. O valor é um do mecanismo. seguro. Então, assim, você trabalhar e pagar novamente, né? O bom pagador, ele é dono de linhas de crédito, ele consegue fazer isso. Então, você tendo a possibilidade de fazer isso e tendo uma vida organizada, né? E não precisa de muito, vocês dois mesmos colocaram aplicativo. Tem algumas companhias seguradoras hoje, né? E que elas oferecem um aplicativo, né? As maiores oferecem aplicativo para tudo. Por exemplo, o seguro do meu veículo, ele me dá aquela assistência residencial, que é fantástica. Encanador, eletricista, calheiro, caixa d'água. Limpar a caixa d'água uma vez por... roubo. Não, eu vou por causa da... né? Não, se você olhar bem a apólice, ela tem dá uma cobertura aí de pet, né? E entra no planejamento financeiro de novo, né? De novo, volta para o planejamento financeiro. Você economizou com isso daí, né? Perfeito. Com a limpeza da caixa d'água. Pois é. Pagou algumas parcelas do seguro, não pagou, Mark? Mas só que daí o que acontece? O perfil do brasileiro, ele é imediatista. Então, quando você senta para oferecer isso, é muito diferente o perfil do Dr. Eufai que está analisando, falando, não, o que eu tenho de melhor aqui? De benefício. Poxa, eu vou pagar R$1.100 nesse seguro de residência, mas eu vou ganhar tudo isso de benefício. Pronto. Agora tem aquela pessoa que fala, não, vou pagar 300 e eu assumo todo esse risco aqui. Então, infelizmente, ainda existe isso, mas só que vai muito do perfil da pessoa que vende conhecer muito bem o produto que ela tem na mão. Como tudo, né? Como tudo. Não só isso. Ele né? entra na questão de avaliação de cada produto que você adquire mesmo, né? Tá. Vamos falar nas famosas lá, não, coube a parcela, então eu vou comprar. Eu vou comprar. É isso Né? aí. O ditado errado, não quero saber quanto custa, eu quero saber em quantas vezes dá para parcelar. Dá para parcelar. Porque Uma agonia, né? Aí você vai olhar a taxa de juros, é um negócio absurdo, né? Então tem que fazer conta. Tem que Só fazer que conta. provavelmente a pessoa que tem essa conduta de qual o valor que encaixa, ele também não tem um conhecimento do que ele tem de gasto ali também mensal, não tem aquele controle. Porque então... não é, né, Júlia? Não custa R$100 por mês. São 12 vezes de R$100, final do ano são R$1.200. O juro embutido. Com juros. Se eu ganho um salário mínimo, é praticamente produto custou um mês de salário. E existe um bloqueio muito grande das classes mais baixas quando a gente fala em seguro. Eles acham que é só para quem tem patrimônio. Vou fazer um teste. Júlia, quanto que você acha que custa um seguro de acidente pessoal? Não é de vida, não é um seguro de vida. Seguro de vida é aquele que vai cobrir morte por qualquer causa. Falando só por acidente. De um motoboy, esse seguro vai indenizar o motoboy em R$50 mil. Nossa. Vai indenizar a família. Quanto você acha que custa por dia esse seguro? Por dia? 1,50? 40 centavos. Meu Deus. Nossa, muito barato. Então, é um seguro de acidente pessoal de R$50 mil. E olha que o risco é alto, né? E é muito alto. Agora, você imagina a situação de uma família Do motoboy. Do motoboy, que não tem recurso financeiro. Geralmente ele pode ter um filho, ele já tem um filho que ele não era casado, é solteiro. Ele vai ficar parado. Eu estou falando isso de um perfil geral, não de todos os motoboys, claro. Sim. São eles que nos salvaram na pandemia, a gente tem uma gratidão enorme por eles, né? E 50 Mas mil eu tô dando um salva exemplo. vidas. R$50 mil organiza muita coisa. Meu Deus. Muita coisa. Então, assim, custa R$149 por ano. Estou falando de um seguro que é relativamente assim mediano, não é? Existem seguros até que é possível mais barato. Então falta conscientização para as pessoas na ponta falar o seguinte: poxa, por R$149,50 por ano eu consigo fazer um seguro de R$50 mil para morte em caso de acidente e invalidez permanente de algum membro. Olha, essa questão da organização é um negócio interessante se você começa a ter consciência das coisas, né? A gente oferece benefício da Previdência para os nossos colaboradores. Para o colaborador. A gente ainda não tem uma adesão alta. Porque o imediatismo, mais você que está nos escutando que é jovem e tal, às vezes uma pizza economizada por mês faz a diferença daqui 25 anos. César, não vamos longe. Eu falo para os meus alunos na universidade, né? O Mark que havia me colocado isso, que é o famoso seguro de responsabilidade civil. Tem computadores aí de 10 mil, 8 mil. Né? Eu tropecei, né, Mark? Dentro da sala de aula e derrubei o computador do colega. Exatamente. Isso entra no RC familiar. E é uma caixinha de long neck que ele toma na sexta-noite. Vamos puxar o metanol? Pronto, para conversa? Precisa muito Deixa longe. Bem atual. Eu fiz um churrasco na minha casa,
chamei o Dr. Eufly e a bebida estava contaminada. Ele, graças a Deus, só teve problemas. Verdade, que ele teve que ficar boa, tá? ele teve que ficar uma semana, mas isso, ele teve que ficar uma semana sem trabalhar. Não, isso é responsabilidade minha. Isso é um seguro de RC familiar que protege. No condomínio, né? No condomínio, uma criança, você recebeu uma visita em casa, uma família que tinha criança, essa criança pegou um vaso de flor e jogou pela janela para brincar e cai num carro. Olha. Ou o filho pessoa... que bate numa bicicleta num condomínio, na porta de um veículo, que é muito comum, é o RC familiar, que o RC familiar você pode contratar ele exclusivamente ou dentro da cobertura do residencial. Tá? Agora, o que é interessante puxar esse assunto, porque vão ter ouvintes nesse sentido, metanol. Né? Contaminação do metanol para bares, restaurantes. Existe cobertura para alimentos e bebidas contaminadas. Responsabilidade civil para alimentos, bebidas contaminadas. Do fornecedor aí, no caso. No caso do balcão. Do comércio, né? O comerciante pode contratar. Porque o comerciante pode contratar. Só que ele tem que entender, ele tem que ter um bom gestor de risco, um bom corretor de seguros, para que entenda as cláusulas do que cobre. Por exemplo, tem seguro de alimentos que se você vender carne in natura, não dá cobertura. Então quer dizer que se você tiver um sushi bar, ele não vai dar cobertura para alimento que é carne in natura. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Tem que ter alguém que analise muito bem o seu risco, a sua exposição e encaixe o produto correto. E aí novamente volta, relacionamento, conhecimento, entender acesso. O seu cenário, o que é que tem na sua situação, seja pessoal, empreendedora, exatamente. E entender que produto que encaixa. Não só isso, Júlia, porque uma das coisas importantes, e agora em dezembro entra em vigor o novo marco dos seguros, né? Muda a lei de seguro. Então nós temos uma nova lei que rege o sistema de seguros no Brasil. Foi bastante discutida, amplamente discutida. Então em janeiro, agora final de dezembro, já em janeiro, tudo que a gente tem de seguro hoje, ele vai ser revisto. Né? Deixa de ser o Código Civil e passa a ser a lei de seguros. A lei de seguro. Tá? Então, inclusive, abriu a oportunidade. Eu creio que em breve nós teremos aí as cooperativas de seguros, né? Que estima-se que elas vão dar conta aí de praticamente 38% a 40% do mercado do segurador. E façamos votos, né, Mark? Sim. Que sejam... Sim. Que o mercado cresça. É um modelo bom. Mais 70% das casas no Brasil não tem nenhum tipo de apólice de seguro. Exato. Então, é um mercado que tem crescido de 10% a 12% ao ano. Então, o que você analisa a partir daí? Não só isso, mas o cuidado. Porque quando você vai contratar uma apólice de seguro, aquele cuidado que você tem que ter com a apólice digital ou com seguros, né, que não tem uma cobertura. A cobertura pode ser boa, porém não para você. Aquilo que nós falávamos, né, do planejamento. Sim. Na minha casa funciona a planilha de Excel. A luva do tamanho da mão de quem vai vestir. Né? Vocês têm o aplicativo dentro da plataforma Cicobi, creio que todas as outras têm. O Mark pode passar uma lista de mais de 10 companhias seguradoras que provavelmente dentro do aplicativo tem alguma ferramenta de educação financeira. Nós mesmos, na CTFIS lá, né? Sim. Tem a cartilha, tem um trabalho em escolas. Ações na rua mesmo. Né? Sobre planejamento. Então, assim, vou contratar um seguro. O Mark sempre fala isso, né? Dificilmente você vai... o Mark vai te oferecer uma solução securitária de cobertura para você sem falar. Mas antes, conversa com o teu advogado. Pega, tá aqui essa apólice. Vai lá no seu advogado. Veja se ela te serve. Se ela cobre o que você quer. Exato. Se a cobertura dá conta das tuas necessidades. E depois você volta aqui e a gente fecha. Aí nós estamos falando de um gestor de riscos. De uma, né? Peguei, olhei, e aí eu tenho a liberdade, né, Júlia? Você trouxe a sua apólice, eu olhei. Mark, olha, eu estou olhando a apólice da Júlia, vamos colocar aqui uma... Ah, verdade, eu falo. Então eu tenho uma outra companhia que trabalha mais nessa linha. Olha, Mark, a família dela já tem uma doença pré-existente, pode acontecer... Não, opa, então eu tenho um seguro. E hoje... o que eles chamam de sandbox, da SUSEP chama, você tem hoje uma customização dos seguros que não tem como você falar não tem seguro para mim, né, Mark? Isso, quando a gente fala aí, puxando da questão do marco legal do seguro, isso é muito importante, já está sendo discutido há mais de 20 anos, tá? E a gente finalmente chegou num ponto, ainda vai ter que amadurecer muito, né? Então vão ter que ter jurisprudências, tem alguns pontos que são delicados, ainda, mas vem muito para proteger o segurado.
Tá? Então, assim, vem muito de um ponto, assim, se a seguradora recusa um seguro por um ponto, ela jamais pode mudar esse ponto. Ela já recusou. Antigamente, não. Ela recusava, estou recusando porque o pneu está careca. Ah, não, mas o pneu não está careca. Ah, mas só que daí ela arranja um outro problema. Então, isso acontecia. Infelizmente, poderia acontecer. Hoje não mais. Hoje, então, quer dizer, deixou mais claro, mais límpido. Outro ponto que o Dr. Eufai tocou, que é muito importante, com relação às cooperativas. Então, assim, nós temos um problema hoje, que daí já é uma segunda lei que está vindo com relação às associações de proteção veicular. Nós temos casos seríssimos na região de associação que fizeram seguros e sumiram. Tá? Tem um caso aí em Sarandi que está bem conhecido aí no momento no mercado. Então, assim, o que os nossos ouvintes têm que sempre procure uma seguradora que seja idônea, que seja vinculada à SUSEP. Por quê? Porque a nova lei agora que vai entrar para as associações, ela vai obrigar que essa associação ou essa cooperativa estejam vinculadas a um órgão regulatório ou a uma seguradora. Isso quer dizer o seguinte, que vai entrar num processo de cálculo atuarial. Porque assim, tem uma lógica, a seguradora não cobra R$ 2.100 no valor de um seguro de um veículo porque ela não acordou um dia, né? Ela acordou e falou, hoje eu vou cobrar isso porque vamos todo mundo combinar. Não, é porque realmente tem uma lógica de um cálculo de probabilidade, de um cálculo de incidência, de acidente, de perfil, tudo, que leva aquele custo da experiência que ela tem ao longo do tempo. Então assim, quando a gente fala, né, nas empresas que não tem esse tipo de regulação, então a legislação está vindo para realmente proteger e dar clareza ao processo. E, Mark, são vários, olhando para várias perspectivas, então falando da parte de seguros, a SUSEP, olhando para as instituições financeiras, Banco Central, CNM, então, olhar e buscar realmente os órgãos reguladores, para que você tenha certeza do que é, de qual empresa você está acessando, um canal qual a excepcional, rápido e simples é o Reclame Aqui. Olha Pronto, só, funciona muito bem. Já puxa a capivara ali, já rapidinho, vê, né? você já tem o primeiro impacto, como que está no Reclame Aqui. E a manutenção, né? E adquirir essa proteção, né? Essa pólice, contratar, né? A pólice ela é um tipo de contrato, ela é regida por uma das modalidades de contrato, com alguém com o devido registro na SUSEP. Né? Um corretor de seguros com uma corretora de seguros registrada na SUSEP. Registrada na SUSEP. Acontece, né? Eu falo, mas então o meu vizinho agora é o conhecido do conhecido. Quem é? Tá regulamentado? Por quê? Vamos pegar no caso, Mark, eu tenho várias habilitações, né, a SUSEPinha, a SUSEPona. SUSEPinha, sim. Nós temos assim, o corretor de seguros ele tem que passar por todo um processo de provas, de testes para ser regulamentado e poder ter a SUSEP dele para poder operar. Tá? Então, assim, sempre a gente orienta que sim, que busque saber quem é, saber entra no site da SUSEP, entra no site da SUSEP, só pelo nome você já consegue saber quem é a pessoa, se está vinculado ou não. Então, são situações em que te protegem. Segurança, né? E sempre, na dúvida, procura uma segunda opinião. Exato. Né? Assim, nós já fizemos um bate-papo espetacular aqui e a gente vai ter que finalizar, né? Certo. A gente agora costurar esse nosso final do podcast, tá um assunto muito legal, né? Se deixar, a gente vai aqui, né? Se deixar, a gente vai longe. E sexta-feira ainda, né? Acho que a gente pode fazer uma série. O que vocês acham? Meu Deus do céu, empolgando. Mas na próxima a Júlia vai contar um pouquinho mais, né? Aí eu mudo o lugar na mesa, né? Pronto. Mas assim, do que nós já falamos, a gente está falando sobre proteção, a gente falou sobre entender o que tem dentro de um portfólio de instituições financeiras, que cooperativas de crédito têm uma base de relação, de relacionamento e consultoria financeira, isso é muito importante, e que ter um planejamento financeiro é uma questão de amor. Amor com quem está dentro da nossa casa, cuidado. Com você mesmo, amor próprio. Ter um amor próprio, né? Então, assim, o que eu quero pro meu futuro? Qual a estima que eu tenho pro meu futuro? Sucessão daquele negócio que... Legado, né? Gostava tanto, né? E não vai ser desmanchado. Né? É tão difícil ser um empreendedor, eu vou lá construir um patrimônio e daí... Quem que vai tocar tudo isso? A sucessão é muito importante. Então, trazer esse movimento para o nosso público de que ter conhecimento não custa. Né? Conhecer do que a gente está falando. Exato. Tenha conhecimento, adquira conhecimento para que você não fique refém, né? Às vezes de profissionais que não estão ali trazendo uma informação correta. E aí sim entenda o que dá para fazer. Planeje. Exato, planeje. Né? Como recado final, então, Júlia, absorvendo um pouco isso, primeiro, organize a sua vida. Organize a sua vida. Não só financeira, para que você proteja o seu patrimônio,
que é a sua família, né? Então, quando nós colocamos nisso, não precisa ir muito para o complexo. Não traga tantas dificuldades, não é? Uma boa apólice de seguro, contratada com um profissional devidamente registrado na SUSEP, um corretor de seguros, um gestor de riscos, seja numa corretora, seja numa cooperativa que tem uma plataforma, e a depender do lugar que você vai ter uma palheta, né, de produtos e serviços assim que muito interessantes. Tenha produtos de resguardo, seja um testamento, que é super simples e super fácil de ser feito, né? Então, seja um testamento, seja essa apólice de seguros. No caso da pessoa jurídica, um bom acordo de sócios, né, Marta? Um bom contrato de sócios, um bom contrato social, apólices de seguro para os sócios, responsabilidade civil. Faça os seus investimentos, né? Qual é o teu primeiro objetivo? Não é? Ter a sua reserva de emergência para os infortúnios, não é? Tenha termos de consentimento livre e esclarecido, caso você precise ir para um hospital, não é? Está tudo registrado, o que você quer que seja feito, como você quer que seja feito, de que forma é para ser feito. Você tem uma empresa, você quer a manutenção do legado, do nome dessa empresa. Nós temos empresas, uma das empresas mais antigas do Brasil é uma companhia seguradora. Salvo engano, 200 anos. Sul América tem um... Né? Então, o próprio Banco do Brasil, a gente está falando Banco aqui. do Brasil, né? Sul América, isso. Então, assim, você quer manter esse legado? Como você quer manter esse legado? E sempre procure profissionais para te auxiliar. Né? É muito importante, hoje você tem internet, tem as redes sociais, tem muito TikTok, tem muito Instagram, tem muito... Não é? Mas, tem que fazer uma curadoria. Mas tem que fazer uma curadoria. Procure um profissional. Hoje, né, do que eu conheço das instituições de crédito, das cooperativas de crédito, eu tenho certeza que, por exemplo, né, telefonei lá para a Júlia, para o César, olha, eu preciso ajustar minha vida. Né, aqui está meio bagunçado o negócio. Tenho certeza que vocês vão falar o seguinte, faz o seguinte, pega todos os teus papéis, coloca numa pastinha, traz aqui que a gente vai destrinchar e eu vou ver o que você precisa, o que você não precisa. Eu estou em dúvida se o meu seguro é bom. Poxa, né, você que está nos ouvindo e está aqui conosco nesse momento extremamente importante, pega a tua apólice de seguro, dá uma olhada, conversa com o teu corretor e pede o seguinte, olha, manda para mim as minhas apólices de seguro ativas, não é? Que eu quero dar uma lida, não é? Conversa com um corretor de seguro experiente, conversa com o gestor, família, né? Compartilha com a família, né, Marco? Leva para o gestor, eu disse assim, eu contratei essa apólice de seguro de vida, é isso mesmo? E você às vezes pode se surpreender, ou seja, o seguro não é canônico, enquanto ele está, você pode fazer ajustes, aumentar ou não, aumentar a parcela, né? Então, tem algumas coisas que são extremamente importantes, que vai facilitar a tua vida, vai tratar com carinho, amor, respeito e, acima de tudo, dignidade para aqueles que ficam, não só disso, mas para você poder gozar novamente do teu maior patrimônio, que é aqueles que você ama. Perfeito. Né, e aí, Mark e César, para a gente trazer para o encerramento, olhando também não só para a parte, né, de uma ocasião não tão feliz, mas olhando também para a perspectiva de crescimento, aumento da nossa gestão patrimonial, temos diversos produtos que realmente o que traz na nossa base de conversa aqui, conhecer as possibilidades dentro do portfólio de produtos e serviços. A gente falou aqui sobre capitalização, sobre consórcio, sobre seguros, tesouro direto, tem N variedades, né, N versões de produtos que vai conforme o perfil. Exato. Se conhecer primeiro, né? Eu acho que um ponto importante, né, dando um recado final, o Eufai falou muito bem sobre essa questão da organização, né? Hoje a busca de informação ela é diversa, né? Na nossa época era Barça, né, Mark? Exato, tinha Barça. Ficava limitado na Barça, né? E hoje a gente tem até inteligência artificial para chegar lá. Eu suspeito a falar que a gente tinha mais conhecimento com a Barça. E aí eu acho que hoje nós temos muita fonte de informação que é boa. Opa! Mas eu acho que a questão da curadoria é um ponto importante, né? Então, se você quiser saber sobre investimento, eu tenho certeza que você vai achar na internet muita coisa boa, muita coisa boa.
E se você tiver dúvida, com certeza você vai ter um amigo que é aquele amigo que é especialista em investimento, então conversa com ele. O próprio tio do churrasco sabe muita coisa. Falar assim, ó, eu vi isso daqui, será que é isso mesmo? Acho que é um ponto importante. O último, acho que o recado que eu dou até pra gente, converse com seus familiares dos seus planos. Converse, né? Eu acho que acho que fundamental, né? E aí depois acho que materialize a conversa. Materialize a conversa, né? Porque a gente tem sempre receio de pensar no futuro. Famoso caderninho, né, César? Procrastina, vai procrastinando, não procrastine. Já conversa. Faz hoje. E depois materializa. Acho que é o recado final. Só abrindo um parênteses antes do Marco, eu acho que os próprios aplicativos das cooperativas de crédito têm muita informação boa, né? Tem muita informação. Tem curso, tem planilha, tem opções de investimento, né? Então você pode ficar ali mexendo no celular, você abre e tem muita janelinha ali que dá para... Eu vou fazer agora uma ponte aqui. Tem uma resolução conjunta do Banco Central, né, do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução conjunta 8, que diz que as instituições financeiras precisam ensinar a educação financeira para os seus clientes. Está no Código de Defesa Afinal do de Consumidor. contas, o sistema só funciona se todo mundo tiver sadio, né? É isso aí. Exatamente. Até como recado final, o que é a nossa conversa, que foi muito a base, investimento e seguros, né? Quando a gente fala de investimento, são duas áreas distintas, tanto investimento quanto seguro, mas são complementares. Tá? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando investimento do futuro. E o seguro é aquilo que fala do presente, que condiciona esse futuro. Tá? Então, assim, seguro eu vejo como base da economia. É transversal, está em todas as atividades. Todas as atividades necessitam de seguro. Todas as pessoas têm uma necessidade de seguro. É muito difícil a gente conseguir converter realmente isso num desejo. Mas existe sim aquelas pessoas que desejam ter seguro. Infelizmente, aquilo que eu já falei para o César, aquelas que já passaram pela dor. Mas assim, sempre busque um bom profissional. A internet hoje é um campo de conhecimento muito vasto, tem muita coisa que é delicada, que você tem que filtrar, mas só que aquilo que você procura, você vai achar aquele profissional que realmente dá um norte importante. Busque o conhecimento de alguém local, ou que seja dentro da própria cooperativa, que seja um advogado especialista, que seja um corretor de seguros. Busque alguém local que possa te dar suporte nisso. Existem ferramentas, muitas ferramentas para seguro, para proteção familiar, muita coisa boa, tá? Coisas boa e que barata, às vezes né? boa e barata. Então assim, eu tenho situações, por exemplo, é interessante, mas que a gente tem que compartilhar. Um segurado, ele tinha um capital guardado, né? Vou falar aqui 1 milhão, mas não era 1 milhão, mas que fosse R$1 milhão guardado para que fosse para os problemas familiares do futuro. E ele queria comprar um carro. E o carro ia consumir boa parte desse capital. Esse milhão. Aí eu proponho, o que eu acabei propondo para ele? Faz um seguro de vida inteira, você vai pagar no seguro de 1 milhão R$500.000. Pronto. E substituiu por uma apólice de seguro que a apólice de seguro de vida é geração de riqueza, porque você paga menos do que ela vale. Então assim, você continua com o mesmo capital e você tem mobilidade agora para usar 50% do recurso. Né? Sem comprometer teu legado e teus sonhos, legado, né? Sendo que daqui 5 anos, 10 anos, ele pode resgatar o valor ainda, que foi corrigido. Falar, não, eu quero resgatar esse valor em vida. Em vez de receber 1 milhão, ele vai receber 600 mil, alguma coisa assim, depois de 10 anos, ele resgata o valor em vida. Então, existem inúmeros mecanismos com seguro que se tem como auxiliar você e muito em questão de investimento, mas principalmente na proteção familiar. Quando a gente fala em empresas, por exemplo, aí a gente tem que trazer a empresa realmente para aquele lado totalmente profissional. Né? Então, buscar um bom advogado para que tenha uma estrutura jurídica bem clara, não misturar pessoa física com pessoa jurídica, ter uma organização, ter realmente a exposição do risco que ela tem, porque tem empresas que estão expostas no risco no exterior e nem estão sabendo, porque elas revendem um produto aqui, esse produto é revendido, está sendo revendido no exterior. Então, assim, existe seguro para um dano que aquele produto possa causar a um terceiro. Então, assim, para que as empresas levantem, tenham um conhecimento muito amplo das suas apólices de seguro, qual que é o valor que está assegurado na minha apólice. O próprio seguro de importação e exportação. Hoje nós estamos com as barreiras tributárias. Exato. O seguro se a gente falar de seguro de transporte de exportação, por exemplo, um navio, agora saindo um pouco do contexto, mas que é interessante. Um navio, por exemplo, sofreu uma avaria grossa. A avaria grossa é encalhar o navio. E o navio tem que jogar metade dos contêineres no mar para desencalhar. Os que ficaram
Os containers que ficaram vão ter que pagar esses que foram para o mar. Isso chama uma varia grossa. Uma varia grossa pode levar 10 anos para ser regulado. Então, assim, você tem que depositar judicialmente no exterior esse valor e vai ter que discutir o quanto vale, o quanto que não vale. Então, assim, isso é um mecanismo que o seguro de exportação, ele prevê cobertura, que é um seguro de transporte, que é a varia grossa. Então, assim, é muito amplo. A questão do seguro está aí para auxiliar realmente e te tira a dor de cabeça do momento. Olha só, então a gente já percebeu que já temos assunto pra caramba pra próxima edição do podcast do Se for falar de seguro, a gente vai ter que fazer uma série, César. A gente vai ter que fazer a série, César. Vamos conversar com a equipe do Prosperingar, vamos ver se sai a segunda edição aqui, continuação desse podcast, né? Exatamente. Queria agradecer imensamente, quero agradecer, né, Mark, César, Eufly. Imagina. Vocês foram muito generosos com a gente aqui, né? Vocês dão um show no conhecimento que vocês têm, então provavelmente, peço até para vocês aí que estão do outro lado ouvindo, já peçam aí a segunda edição, que tem muito conteúdo legal para sair aqui, né? E gostaria de trazer para vocês que estão aí do outro lado, sigam as redes sociais do Prosperingar. É muito importante ter vocês aqui. Vocês viram que tem muito conteúdo de relevância, bom para você, para a praticidade do seu dia a dia. Então, aproveite e nos acompanhe, porque já vai seguir aí o nosso próximo capítulo, o nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu.